aguardando a nossa convidada de hoje, então, a Tuane. Olá, pessoal. Quem tá entrando aí, o Sidney, Kessia, Cris. Olá, sou o Rafael. Vou convidar a Tuane, então. Agora eu consegui convidar, então. Olá! Olá, Tuane, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. E você tá conseguindo me ouvir? Tranquilo? Tô sim. Uhum. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar com a Tuane. Ela é mãe da Sofia. Ela é lá do Rio de Janeiro, né? E a gente está continuando, né, a conversar a respeito do autismo. Então, a Tuane vai contar um pouquinho para nós a respeito do autismo da Sofia, como que foi. Sejam bem-vindos aí quem está entrando. Então, a Camila, a Alex, tem o pessoal que está entrando. Então, vamos começar, porque como o nosso tempo é meio restrito por aqui, né? Isso, é corrido, né? Sim. Então, Tuane, tu quer nos contar um pouquinho como que foi a tua gestação da Sofia? Foi tudo tranquilo? Sim. A gestação foi muito tranquila. Eu não tive nenhum problema. A única coisa que eu tive mesmo foi enjoo, né? Que é normal da gestação. Na verdade, eu tive muito enjoo. Mas não tive problema nenhum durante a gestação. Sim. Então, em relação assim, a gestação foi super tranquilo. Vocês não tiveram uma intercorrência, nada. Não, foi tudo bem. E aí a Sofia nasceu e com o tempo vocês começaram a observar algumas características diferentes nela. Como que foi isso? Assim, o que vocês observaram? Como que foi? Isso, ela nasceu, logo em seguida ela não quis pegar o peito. Não conseguia amamentar ela de jeito nenhum. Durante o desenvolvimento dela, foi tudo bem. Até os 2 anos e meio foi tudo bem. Não tinha nada que eu pudesse antes falar, tem alguma coisa alguma característica do autismo, né? Foi a partir de 2 anos e meio mesmo que ela começou a apresentar. A primeira característica dela foi a ansiedade. Ela era uma criança muito ansiosa. Ela tentava falar e a ansiedade dela acabava atrapalhando muito na hora de falar. E aí, depois veio o atraso na fala. As primeiras características foram essa, a ansiedade e o atraso na fala. Só que eu achava que o atraso na fala era pelo fato da ansiedade, porque ela queria falar muito rápido, né? Então, assim, as palavras não saíam de acordo na organização da frase, né, que ela montava. E aí eu levei ela no psicólogo para fazer uma avaliação por volta de 2 anos e 9 meses, 2 anos e 10 meses, por aí. Levei ela no psicólogo e a psicóloga falou que ela não tinha nada, que não tinha problema nenhum, que eu, por ser uma mãe muito ansiosa, acabava passando essa ansiedade para ela. Mas até falei com a psicóloga, falei assim, mas eu tento fazer de tudo para não passar essa ansiedade para minha filha, né? Mas a psicóloga falou que ela não tinha nada. Fez a avaliação com ela e falou que ela não tinha nada. Começou a partir daí o não tinha nada na nossa vida. Sim. E assim, você me contou, né, que vocês procuraram outros especialistas também. Como que foi essa busca pelo diagnóstico da Sofia?
Isso. Depois que a gente passou pela psicóloga, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Que eu fiquei, não é possível, a Sofia tem alguma coisa, né? As características ainda não era bem nítido, né? Era só o atraso na fala mesmo e a ansiedade. E aí eu busquei uma fono, levei ela para fazer uma avaliação e aí foi uma fono, nossa, assim, maravilhosa. Foi um anjo na nossa vida essa fono que eu levei a Sofia. Ela avaliou a Sofia. Pelo fato da Sofia camuflar muitas características, a fono de cara falou que era somente um atraso na fala, que ela não conseguia montar as palavras na frase corretamente, né? E aí fomos para esse atraso na fala, mas eu conversei com a fono. De qualquer forma, eu vou marcar um neuro para poder tirar essa dúvida na minha cabeça, né? Que a gente, sendo mãe, a gente fica com aquilo na cabeça. Será que é só um atraso? Será que era algo a mais? Para mim, esse atraso realmente era só um atraso, não tinha nome, né? Não tinha esse nome autismo. E aí eu levei o primeiro neuro. O neuro deu o diagnóstico de TDAH e depressão. Depressão leve. A Sofia já tinha uns 3 anos quando ela recebeu esse diagnóstico. E eu perguntei, mas por que depressão? E a Sofia, ela é muito séria. Ela é uma criança séria e observadora. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela já é mais espontânea, mais despojada. Mas ela era bem séria e ela é muito observadora. E aí o médico falou que, porque ela não sorriu, ela não tá sorrindo, ela não tá aqui interagindo comigo, ela tem esse diagnóstico de depressão. E eu não aceitei esse diagnóstico de jeito nenhum. Saí da clínica, liguei para a fono, falei assim, olha, ele deu esse diagnóstico e eu não concordo com esse diagnóstico. Eu já estava começando a fazer umas pesquisas e não batia com as características que a Sofia tinha. Principalmente o TDAH. A Sofia é uma criança muito calma até demais, sempre foi muito tranquila. E aí eu já tinha marcado uns 3 neuros de uma vez só, porque neuro é uma especialidade que demora, né, para chegar, até marcar a data. Já tinha marcado 3, e aí a fono falou para mim, realmente, também não concordo com esse diagnóstico. Só que a fono já sabia o que era, mas ela não queria me falar o que era. Falou que realmente o neuro poderia me falar o que era. E aí ela me deu um relatório, que eu falei assim, você pode me dar um relatório para eu levar pro próximo neuro que eu for, né? E aí nesse relatório tinha que a Sofia apresentava a ecolalia. Também não sabia que as repetições que ela fazia na fala se chamava de ecolalia. E aí quando eu joguei no Google ecolalia, só aparecia autismo. E aí eu comecei a investigar, eu falei assim, nossa, autismo. O autismo que eu conheço é aquele autismo clássico, né? Aquele autismo severo. Não era o autismo da Sofia que eu conhecia. E aí eu comecei a pesquisar todos os vídeos que eu assistia de autismo leve, batia com todas as características que a Sofia já estava começando a apresentar, né? Depois ela veio apresentando mais características. Até os 3 anos era o atraso na fala e a ansiedade. Depois veio a dificuldade de atender comandos simples. Depois veio a questão com barulhos inesperados. E aí ela veio apresentando no decorrer do tempo outras características. Fui no segundo neuro, o segundo neuro falou que ela não tinha nada e que não poderia fazer nada por ela até os 6 anos, que só a partir dos 6 anos que se dava um diagnóstico. Fui, marquei o terceiro neuro. A terceira neuro acabou comigo. Ela falou para mim que a culpa da Sofia ser assim era minha e que eu não estimulava minha filha o suficiente para ela se desenvolver. Eu saí do consultório arrasada, eu falei com a minha mãe na época, eu falei, gente, não é possível, será que o problema sou eu, né? Que a gente começa a acreditar que o problema tá na mãe. É sempre a mãe, né, que vem a culpa materna. E aí fui no terceiro neuro, fui no quarto neuro,
Quando chegou no 6º neuro que eu consegui o diagnóstico da Sofia. E aí eu lembro que eu entrei no consultório, eu estava aguardando, né? O médico ainda não tinha chegado. Aí o médico ainda não tinha chegado, eu estava aguardando. Aí nisso o senhor entrou. Nisso que o senhor entrou, aí eu perguntei, né? Ele que é o médico, um senhor velhinho, baixinho. E assim, de todos os problemas, né, que eu tinha vindo anteriormente, de não conseguir o diagnóstico, aí eu falei assim, ai meu Deus, vai ser mais um que não vai me dar o diagnóstico correto da minha filha, porque eu já sabia que era autismo. De tudo que eu tinha pesquisado, eu já sabia, eu só precisava do diagnóstico para ela fazer as terapias, né? Porque quando se tem um diagnóstico, as terapias ficam mais redirecionadas. Sim. E aí eu entrei no consultório, aí o senhor, conversei com ele, mostrei os relatórios que eu tinha da fono, mostrei os relatórios da escola, que a Sofia com 3 anos já estava estudando. Aí ele virou para mim e falou assim, mamãe, a sua filha é linda, ela é cheia de saúde, cheia de vida, mas ela está dentro do espectro do autismo. Você conhece? Aí eu, conheço. Eu comecei a chorar, mas assim, um choro de alívio, porque o que a minha filha tinha um nome e, assim, a gente tinha descoberto o que ela tinha, o transtorno que ela tinha, né? Como que a gente poderia ajudar, as terapias que ela poderia fazer. Só que quando ele deu o diagnóstico, ele só me deu a terapia de psicologia e a fono. Não me deu mais nada, mais nenhuma terapia. Busquei a psicologia, continuei com a fono, que ela já vinha fazendo. E comecei a pesquisar na internet. Aí eu descobri sobre a terapia ocupacional, sobre a ecoterapia, sobre a intervenção precoce, mas na época já estava ficando meio tarde para ela fazer o DENV, porque ela já estava com 4 anos. Eu recebi o diagnóstico dela, na verdade, se eu não me engano, 1 ou 2 semanas antes dela fazer 4 anos. E aí o Denver, se eu não me engano, é só até os 4 anos, né, a terapia. Posso estar enganada, se eu não me recordo. Eu não sei se é até os 4 ou até os 5. Mas já estava ficando tarde para ela começar o Denver. E aí eu voltei na segunda consulta e comecei a achar ele foi maravilhoso para poder fazer o diagnóstico da Sofia. Mas aí depois eu comecei a achar ele muito básico, né, sobre a questão das terapias. Na época eu tinha lido muito sobre o ABA, eu queria que a Sofia iniciasse o ABA, só que o laudo dele era um laudo muito básico, né, para você poder fazer o ABA pelo plano de saúde, você tem que ter um laudo muito bem detalhado, com tudo que a Sofia precisa, quantidade de horas. E aí, nessas minhas buscas de internet, de pesquisa sobre o autismo, eu levei a Sofia no geneticista, porque eu descobri que tinha algumas síndromes genéticas que têm as mesmas características do autismo. E aí eu falei, não, vou marcar o geneticista, vamos fazer o exame para saber se realmente é só o autismo ou se tem alguma comorbidade genética associada, né? Aí fomos para o geneticista. Aí na consulta do geneticista, ele faz aquela árvore genealógica inteira, né? É uma consulta bem demorada, bem detalhada. Aí eu conversando com ele, que eu queria uma neuro melhor, né? Que me explicasse mais sobre a questão de terapia, que me desse mais opções de terapias que o médico anterior não tinha dado, apesar dele ter feito o diagnóstico. Aí ele me deu uma lista de neuro para eu poder ir, de indicação dele. Aí eu fui e marquei uma outra neuro para a Sofia ir. E aí essa neuro me falou sobre o ABA, falou sobre outras terapias que a Sofia poderia fazer. Só que nesse meio tempo, eu já estava trabalhando também com a Sofia em casa, né? Eu comecei a fazer jogos pedagógicos para ela, comecei a estimular
ela em casa. E aí foi isso. Bom, como você já comentou, né? Quando você recebeu o diagnóstico, o teu sentimento foi de alívio. Sim. Naquele momento, mas o que você sentiu assim depois que tu começou a pensar a respeito? Como que foi assim a reação da tua família em relação ao diagnóstico da Sofia? Em relação ao diagnóstico, a família demorou um pouco para aceitar, né? A Sofia, ela teve o diagnóstico de Asperger, né? Que não se usa mais essa nomenclatura, né? Agora está tudo dentro do espectro do autismo. Demorou um pouco para aceitar, mas depois aceitou numa boa. O pai demorou um tempo também para aceitar, porque na época que eu estava buscando os médicos, as pessoas não acreditavam muito em mim, pelo fato da Sofia camuflar muito. Porque os 10 minutos que as pessoas passavam com a Sofia, não dava para perceber o autismo dela, né? O autismo dela ficou muito nítido na fala. Mas assim, ela não interagia da forma correta. Porque ela escolhia uma criança do grupo para poder imitar essa criança. Então, ela fazia tudo que essa criança fazia. Então, para as pessoas, ela estava ali interagindo, né? Então, assim, as pessoas não percebiam esses detalhes. Mas o pai demorou um pouco para poder digerir, né? Para mim, foi um alívio, porque eu passei praticamente um ano buscando o diagnóstico dela. Então, assim, eu já estava ali correndo atrás, vivendo tudo aquilo ali. Porque eu já sabia que era autismo dentro das buscas, né, que eu tinha feito. Mas... Mãe sempre tem um sexto sentido, né? Tem. Não adianta. As outras pessoas às vezes não percebem alguma coisa e a gente já tá ali, né? Já percebeu bem antes e já tá correndo atrás de alguma coisa, porque a gente sabe, né, tem alguma coisa que não tá certa. Verdade. Mas ainda tem aquele sentimento de culpa de não ter prestado atenção em detalhes antes, né? Porque tem pequenos detalhes que poderia ser percebido mais cedo, né? A questão do toque, do abraço. A Sofia nunca foi muito de gostar de abraço, de toque, tudo ela cheirava, mas assim, eu achava que era algo da característica dela, né? Não do autismo. Porque a gente pensa sempre assim, que é da característica, da personalidade deles, né? Porque cada criança um é diferente do outro. E assim como as pessoas também, né? Os adultos, tem pessoas que não gostam muito de toque, enfim. E aí você não associa, né, uma coisa com a outra. Exatamente. E como foi o desenvolvimento da Sofia depois do diagnóstico? Ela teve um ganho muito grande, muito grande. Hoje em dia a Sofia tem poucas características, né, do autismo. Ela adquiriu, né, bastante habilidade, que foi aquilo que eu falei com você. Eu estava 24 horas por dia estimulando a Sofia. Ela falava para mim, água. Aí eu falava com ela, mamãe, eu quero água. Aí ela repetia, mamãe, eu quero água. Xixi. Aí eu falava, Sofia, você tem que falar, mamãe, eu quero fazer xixi. Então, assim, era o tempo todo em casa redirecionando ela. Eu não trabalho, na época também eu não trabalhava. Então, assim, eu aproveitava qualquer coisa para poder estar estimulando, qualquer oportunidade para poder estar estimulando ela. Tanto é que até hoje ela não é muito chegada a celular, a tablet. Ela prefere sentar no chão e jogar um jogo, qualquer que seja o jogo, do que ficar mexendo no celular, porque assim, já é dela, desde cedo isso já foi estimulado. Eu lembro que no início eu mostrava as cores para ela, aí eu falava, Sofia, que cor é essa? Aí ela se perdia na pergunta. Primeiro eu tinha que ensinar a cor, trabalhar muito mostrando a cor,
para depois eu formular a pergunta, para depois eu formular a frase para ela, porque senão ela se perdia. Se a frase tivesse mais de 3 palavras, ela se perdia. Às vezes, eu ia fazendo uns exercícios com ela, que eu deixava uma bolinha em cima da cama, aí no decorrer do dia eu falava: Sofia, vai em cima da cama e pega uma bolinha. Sofia, vai no sofá e pega o controle da televisão. Hoje em dia, isso para ela é muito prático. Às vezes eu tô tomando banho, eu falo: filha, pega a toalha para mim, ela vai lá e pega. Porque isso também já foi trabalhado desde cedo. Era qualquer oportunidade que a gente tinha, eu sentava no chão. Ela sempre gostou de jogos pedagógicos, eu sentava no chão com ela, a gente brincava, era o tempo todo brincando. Claro que não era, eu sempre respeitava o limite dela. Como ela gostava muito, eu usava isso ao meu favor, né? É igual o trabalho, né, de casa. A escola sempre fala: faz só 2 folhinhas por dia. Então, assim, 2 folhinhas por dia para ela não é o suficiente. Às vezes ela quer 4, 5. Aí, no máximo, eu dou 5. Ela fala: filha, chega, por hoje chega, vamos brincar de outra coisa. Aí eu vou para uma brincadeira mais lúdica. Mesmo que esteja aprendendo algo, se torna algo mais lúdico para ela, né? Para não ficar tão maçante também, só ali no papel. E essa parte do estímulo em casa é muito importante, porque assim, a terapia tu vai lá, faz, né, ali 1 hora por dia, ou 2, 3 vezes por semana, 1 vez por semana, e aí se você deixa só na terapia, esse desenvolvimento ele é muito mais lento, né? Exatamente. Essa parte assim do estímulo em casa faz muita diferença para as crianças que têm algum atraso ou alguma coisa desse gênero, né? Exatamente. E agora as clínicas estão só com 30 minutos de terapia por dia. 30 minutos não é nada, gente, para estimular uma criança. 30 minutos não dá para nada. Às vezes os terapeutas até falam, né, que é a questão do tempo de concentração da criança, né? Mas assim, tem que se fazer uma continuidade das terapias em casa, porque eu acredito que a criança evolui muito mais. Você levar 1, 2 vezes por semana de uma clínica para fazer uma terapia de 30 minutos, a evolução é muito lenta dessa criança. Muito lenta. Por isso que se fala muito do método ABA, né? Porque o ABA, ele é no mínimo 10 horas por semana, né, a terapia. E ele é feito no dia a dia da criança. É isso que a gente faz em casa. Qualquer oportunidade do estímulo para a criança evoluir, né? É igual a Sofia. A Sofia, ela gosta muito, ela sempre gostou de sair, de ir para shopping. Ela ama a natureza, fica na natureza. Então, assim, eu uso tudo da natureza ao meu favor, né? No início, muito mais. Qual é a cor do céu, qual era a cor da árvore, qual era a cor da grama. E vamos ver a formiga. Eu levava ela para o mercado. Eu lembro que a Lavínia era bebezinha. Eu botava a Lavínia naquele canguruzinho, né, na frente. Eu ia para o mercado com a Sofia e ficava: ó, essa daqui é a laranja, essa daqui é a maçã. Assim a criança aprende muito mais. Teve uma psicóloga e quando a Sofia chegou para atendimento, ela perguntou para mim: você tem certeza que a Sofia é autista? Porque eu tô com uma bandeja aqui de frutas e ela reconhece tudo. Eu falei: ela reconhece tudo porque ela já trabalhou isso em casa. Então, assim, ela já reconhece, né? Já teve 2 profissionais que me questionaram. Aí eu tenho que parar, ir lá no início, voltar lá atrás e explicar tudo de novo, né? A questão dos comandos simples, a questão do barulho. A Sofia tem uma questão sensorial, porque ela tem muita necessidade de mexer em tudo. Tudo ela cheira, texturas, ela tem seletividade alimentar. Então, assim, tudo isso tá ligado ao autismo, né? Sim, sim. E hoje, quais terapias que a Sofia faz?
Hoje a Sofia está fazendo psicologia, né? Psicólogo, fono. Eu estou esperando acabar, né, esse coronavírus para ela voltar para a terapia ocupacional, porque até então a terapia está sendo online. Eu não quero arriscar mesmo. Assim, ela não tem problema o uso de máscaras, mas eu não quero arriscar de colocar ela numa clínica para poder fazer terapia, né? Então ela voltaria para a terapia ocupacional e ela estava fazendo a ecoterapia, que é a terapia com os cavalos, né? Sim. E na questão inclusão e acessibilidade, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram no dia a dia de vocês? Ou uma situação assim que você sentiu realmente assim a falta da inclusão, a falta de acessibilidade? A falta de informação com o autismo ainda é muito grande, né? As pessoas ainda não têm, acham que o autismo é algo físico, né? Algo visível. Então, já teve casos de eu usar a fila preferencial no mercado e uma senhora ficar jogando verde atrás de mim, falando as pessoas que não precisam estar na fila. E aí eu vou com a maior calma do mundo, pergunto, a senhora está falando comigo? Porque se a senhora estiver falando comigo, eu estou aqui por causa da Sofia, essa menininha aqui, ela é minha filha, ela é autista. Então, mas assim, é poucas as vezes que eu uso fila preferencial, né? A primeira vez que eu usei foi porque a Sofia já estava com fome, a gente já estava cansado no mercado e aí eu acabei usando. Mas assim, se é um direito meu também, né? Se é um direito da minha filha, eu não vejo por que não usar, né? Mas a questão da inclusão, o Brasil tem muito que evoluir ainda. A gente ainda está engatinhando com essa questão da inclusão, principalmente com a questão escolar. A questão escolar, eu acho que pesa demais. Acho que é um grande problema. Era bem nesse ponto que eu ia chegar agora, na questão escola. Como que foi a inclusão da Sofia? Como tu contou, ela começou a ir bem cedo, né, para a escola. Como que foi e como que está hoje? Sim, hoje está tudo bem, graças a Deus. Mas a Sofia, ela entrou com 3 anos para a escola. Quando ela entrou, a gente ainda não tinha o diagnóstico, mas a gente já sabia mais ou menos, né? Já estava procurando. Quando ela entrou, foi muito boa. A escola foi excelente no primeiro ano dela. Acho que a professora fez uma enorme diferença nessa questão. Mas quando ela passou, foi do jardim 1 para o jardim 2, né? No caso, ano passado, com 4 anos, nós tivemos muito problema na escola, muito problema. Era só uma professora em sala de aula. E aí, quando a gente teve o primeiro problema, eu conversei com a neuro da Sofia. Aí a neuro falou assim, então vou pedir uma mediadora para a Sofia, porque já que ela está tendo esses problemas, vamos pedir uma mediadora para ela, para poder ajudar, até porque tudo para o autista precisa ser redirecionado, né? Não é só você falar com a turma, você tem que falar com a turma e falar com a criança autista, porque muitas das vezes a criança está perdida ali naquela turma. E aí aconteceu de 2 vezes a Sofia vir evacuada para casa. Ela já tinha saído da fralda há bastante tempo. E aí eu perguntei na escola. Foram dias distintos. E aí eu fui na escola, perguntei o que tinha acontecido naquele dia, porque alguma coisa aconteceu para ela ter vindo evacuada para casa. E aí a professora, num desses dias, falou que ela, sem querer, deixou um potinho que fica os lápis, derrubou os potinhos que ficam em cima da mesa, e aí as crianças começaram a rir. E a Sofia, ela é muito tímida, muito tímida. E aí depois aconteceu do pai buscar ela na escola,
E aí, quando ela chegou em casa, ela estava com uma manchinha roxa na testa. E aí eu perguntei, Leonardo, a professora falou alguma coisa dessa manchinha na testa? Ela tá com manchinha roxa? Aí ele falou, não, nem vi. E realmente, assim, tava bem fraquinha a manchinha. Uhum. Aí eu fui, no mesmo dia, perguntei a ela. Falei, filho, o que aconteceu hoje na escola? Aí ela, do jeitinho dela, ela me explicou. Aí eu fui no grupo do WhatsApp de mães, perguntei se alguma criança tinha visto alguma coisa de diferente em sala de aula. Aí uma das mães me explicou que a Sofia estava picando o papelzinho em cima da mesa e aí ela catava os papéis que estavam caindo no chão. Ela picava o papel, caía no chão, ela pegava e colocava em cima da mesa de novo. E a amiguinha gritou com ela para ela não pegar o papel que estava no chão, que estava caído no chão. E na mesma hora ela abaixou a cabeça na mesa, só que abaixou com muita força, bateu a testa e machucou e ficou chorando ali. E aí no dia seguinte na escola eu fui perguntar, a professora não tinha visto nada. Falei, não é possível, uma criança de 5 anos viu, detalhou o que aconteceu e você como professora não viu nada? Tudo bem que criança cega, né? Mas aí mais um motivo para a Sofia ser a mediadora. Só que, no caso, a escola tinha negado, né, a mediadora. E aí, quando foi chegando mais para o final do ano, a Sofia precisava fazer uma cirurgia e ela estava faltando bastante por conta dos exames que ela estava fazendo. Eu sempre falava com a professora, até porque eu acho que quando a criança falta, a responsabilidade é dos pais de colocar a matéria em dia, né? E aí eu sempre falava para a professora, manda os que a Sofia manda do dia e manda os que a Sofia faltou, porque eu faço em casa com ela. Aí a professora, não, tá tudo bem, ela tá dando conta, tá tudo ótimo. Você tava sempre tudo ótimo, tudo maravilhoso. Aí, quando foi chegando para perto do final do ano, aí eu falei com uma mãe, eu falei assim, fulana, eu vou tirar a foto aqui do caderno da Sofia, você vê para mim se a Sofia tá muito atrasada, por conta dela, né? Uhum. Só sei que era 35 folhas, frente e versa, de diferença dos outros alunos. Então, assim, aquilo ali para mim foi o fim, sabe? De tudo que já vinha acontecendo no ano. E aí teve uma vez também que eu sempre fico olhando a Sofia no pátio, né? Até ela subir. Ficava olhando o comportamento dela e tentava redirecionar alguns comportamentos dela ali no portão. Né? Às vezes a amiguinha estava falando com ela, ela não estava prestando atenção, e aí eu fazia sinal para ela responder a amiguinha. Aí a moça do portão nem fez por mal, a Sofia estava rodando com a mochila. Aí a moça falou assim, não faz isso que você vai cair. E aí na mesma hora a Sofia se jogou no chão, porque assim, foi chamada a atenção dela na frente de outras pessoas, ela não gosta. E aí ela se jogou no chão, porque quando acontece algo que ela não gosta, vem os comportamentos inadequados. E aí ela se jogou no chão e eu falei com ela, levanta. Né? Então, assim, a escola deveria preparar os funcionários para poder também lidar com essas crianças. Né? Ali não teve nenhuma inclusão de abaixar, olhar nos olhos da Sofia e falar, Sofia, se você ficar rodando, você vai cair, você vai se machucar. Foi algo assim, jogado no ar, né? Aleatório. Sim. E aí depois aconteceu que a escola iria virar bilíngue. Já no final eu já não iria renovar a matrícula, mas aí eu fui ver qual era o posicionamento da escola. Aí a escola viraria bilíngue, só que a Sofia não poderia fazer outro idioma, porque já que ela tem um atraso na fala, ela precisa primeiro amadurecer o idioma dela, amadurecer a fala dela. E já era recomendação da Fono, né, essa questão. E aí a diretora falou que ela não poderia fazer nada, porque ela não poderia tirar a Sofia de sala de aula para fazer o quê? Aí eu falei assim, poxa, mas a escola tem infraestrutura para poder fazer uma sala de recursos. A grande maioria das escolas inclusivas
tem essa questão de sala de recurso, né? Onde você pode trabalhar outras questões com as crianças deficientes. E aí ela falou que ela não era interesse dela. Então, já que não era interesse dela, os incomodados que se mudem, né? Vamos dizer assim. E aí eu estava buscando outra escola para a Sofia. Se eu não me engano, a Sofia já estava até matriculada quando aconteceu isso. Porque eu falei, não dá mais para ficar 1 ano nessa escola. Não dá mesmo. Foi bem complicado. Muita falta de preparo, né? Preparo, justamente. Os profissionais, eu até entendo que é falta de preparo. A escola, eu acho que é falta de interesse. Porque as crianças deficientes estão aí. A escola ela não tem mais essa possibilidade de falar, eu não vou aceitar o seu filho. Se ela fizer isso, ela vai ganhar uma multa. A escola pode ser fechada por causa disso. E as mães estão cada vez mais, né? As mães, os pais, os familiares, lutando pelos direitos dos seus filhos. Então, assim, a escola poderia ter esse interesse de criar, né, mais infraestrutura para as crianças deficientes. Essa questão do autismo. Tem muita criança que não consegue ficar a manhã inteira ou a tarde inteira em sala de aula. Então, assim, a sala de recurso é justamente para isso, para poder tirar a criança de sala de aula, levar para a sala de recurso e trabalhar outras habilidades ali com as crianças, né? Então, assim, eu acho que ali foi questão de falta de interesse mesmo. Sim, com certeza. Uma coisa assim que eu sempre comento é que não é a pessoa com deficiência que tem que se adaptar aos locais, são os locais que têm que estar adaptados às pessoas com deficiência, né? Então, isso aí. Questão, assim, uma questão de bom senso até, eu diria. Verdade. Principalmente quando se trata de uma escola particular, né? Deveria já vir preparada para receber a criança com deficiência ou com atraso e ter essa sala de recursos, né? Exatamente. Eu acho assim, faz muita falta esse tipo de atitude das pessoas, dos professores, da direção, das escolas com a pessoa com deficiência. Porque é como você falou, né? Hoje em dia já não tem mais eles dizerem, eu não quero teu filho aqui. Porque eles levam multa, eles podem ser processados, fechar a escola. Então eles têm que estar preparados para isso. Porque não é só jogar a criança lá dentro de uma sala de aula e deixar que fique, né? É que muitas vezes acontece, né? Muitas vezes acontece. Ainda mais o autismo, né? Que tem aquelas crianças, eu acho que do autismo mais severo, né? Que às vezes a criança ela não quer interagir, então ela fica ali no cantinho, brincando, não tá dando trabalho, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, mas assim, a escola, ela é um dos principais para poder ajudar essa criança a evoluir, para ajudar essa criança a conquistar mais habilidades, né? Ela passa a maior parte do tempo da escola. Então, assim, a escola seria uma ótima oportunidade, um ótimo lugar para se conquistar novas habilidades. Tem ali a interação social. Então, acho que as escolas poderiam investir mais nessa questão de inclusão, né? Principalmente na infraestrutura. Na verdade, como eu falei, não é colocar a criança lá dentro da sala de aula e dizer que ela está inclusa, né? A inclusão é muito mais além do que isso, né? Ela vai muito mais longe. Então, falta realmente infraestrutura, falta interesse, falta muita coisa. Como você falou, a gente está engatinhando ainda nesse campo aí da inclusão, né? É uma pena, assim, fica bem triste quando a gente escuta histórias desse jeito. Verdade. Você me contou, até quando a gente estava conversando, uma situação também que você passou no hospital, né? A gente estava conversando da falta também de preparo, aí pra gente ver que não é só na escola, né? A falta de preparo dos profissionais também. Verdade, dos próprios profissionais da saúde, né?
A Sofia, ela fez uma cirurgia em janeiro. Ela nasceu com o rim direito parcialmente obstruído. E aí, nas investigações, a Sofia, ela vomitava muito. Nas investigações, os médicos estavam achando que ela era intolerância à lactose. Até conseguir fazer uma cintilografia, e aí deu que o rim dela estava parcialmente obstruído, né? Já estava bem inchado o rim dela também. E aí ela fez a cirurgia em janeiro. Nós tivemos uma equipe maravilhosa de médico, né? Do cirurgião. Mas os profissionais do hospital, nossa, achei que deixaram muito a desejar. A primeira noite a Sofia passou na UTI para observar, né, como que ela iria reagir depois da cirurgia. E aí pelo fato da Sofia ter essa questão sensorial dela, ela estava de sonda, ela estava com catéter, ela estava num quarto pequeno, com pouca luz. Então, assim, tudo isso influenciou, né? A criança praticamente chorou a noite toda. E aí os profissionais, né, os técnicos que chegavam na sala, falavam para mim, fala para ela parar de chorar, por que ela tá chorando? E aí eu falava, não é assim parar de chorar. A Sofia é autista, como que você chega aqui no quarto e fala para minha filha parar de chorar? Porque assim, a gente já estava todo nesse processo, né, de cirurgia, sensibilizados com tudo. Foi uma cirurgia demorada. Então, assim, aí vem um técnico, fala para ela parar de chorar. Não é assim. Qualquer pessoa que ia mexer nela, ela ficava com medo, ela chorava. E aí eu já imaginava, né, que a questão alimentar dela ficaria difícil. E eu levei o biscoito de maisena dela pro hospital. Porque eles têm essa questão, né, de cor, de cheiro, de textura. E aí eu levei o biscoito dela, que ela só come aquele piraquê vermelhinho. E aí eu levei. Aí eu fui e conversei com a nutricionista. Perguntei qual era o biscoito de maisena do hospital. Eu já havia conversado com o médico da equipe, ele já tinha me falado que não tinha problema nenhum. Depois da cirurgia, ela comeu o biscoito de maisena. E aí eu conversei com a nutricionista, por questão de respeito mesmo, né? Eu tô ali no hospital, de regras, e aí eu falei, a Sofia, ela é autista, ela não come outro biscoito de maisena, ela só come esse que eu trouxe. Você tem desse? Não tem, mas ela também não vai poder comer esse. Falei, como assim, gente? Não vai, a criança vai morrer. Meu Deus do céu. Porque ela não estava se alimentando bem, ela não estava se alimentando direito. E eu falei, não, eu vou dar. Aí eu fui conversar com a médica que estava do plantão. Aí eu falei para ela, expliquei toda a situação. Ela falou, não, gente, claro que pode dar. Dá logo esse biscoito para essa criança comer, que senão ela vai morrer de fome. E aí, até mesmo pela questão quando a Sofia estava no CTI, no dia seguinte, a equipe médica dela queria tirá-la já do CTI, porque ela estava bem. Bem assim, de acordo com a cirurgia, né? Aí os médicos do plantão do hospital falando para não tirá-la dali. Aí a pediatra falou, não, ela precisa sair daqui. Não é questão de emergência, a questão dela é de saúde mental. Ela necessita sair desse lugar para ela ficar bem. Porque enquanto ela não sair daqui, ela não vai ficar bem. Ela só chorava o tempo todo. E aí, na época, a Sofia fazia tratamento com a medicação, por conta do autismo mesmo, né? Aí a gente tinha começado a fazer o desmame da medicação dela. Aí o cirurgião que operou ela falou assim, não, vamos voltar para 2 vezes ao dia, que a gente está vendo que ela está emocionalmente abalada. Eu ligo agora para a neuro dela e a gente conversa, até porque quando os documentos do risco cirúrgico, a Sofia também precisou passar pela neuro dela para autorizar, né, por conta da anestesia e tudo mais. E aí eles tiveram todo esse cuidado, né? Ele falou, não, vamos voltar para a medicação 2 vezes ao dia, porque ela só estava tomando uma, porque ela já tinha parado o primeiro horário para fazer o desmame.
Ele falou, não, vamos voltar com a medicação dela para ela ficar bem, para ela ficar mais calma. Depois você começa de novo esse processo do desmame. Então, assim, em todo lugar que a gente vai, falta informação ainda por conta do autismo. Né? As técnicas entravam assim, mas por que ela tá chorando? Aí aconteceu da Sofia não tomar uma medicação, porque eles estavam querendo tirar a medicação dela venosa e passar para oral. Aí ela não estava conseguindo tomar a medicação. E eu já sabia que ela não ia tomar a medicação. Aí ela estava cheia de dor. E aí nisso a médica esperando. Não, vamos esperar. Eu falei, não vamos esperar. Dá medicação venosa nela, porque ela tá com dor. Ela tinha feito a oral, tinha colocado para fora. E aí ela continuava com dor. Aí eles queriam esperar o outro horário para poder tentar de novo a oral. Eu falei assim, não, vamos dar a venosa agora para ela, porque ela tá sentindo dor. É uma falta de informação, né? Muito grande, nossa. Muito, muito grande. As pessoas, a cultura, eu acho que tem muito que evoluir ainda. Porque é igual essa questão comportamental, né? Tem muita gente que acaba julgando, né? Tá fazendo birra, alguma coisa. Às vezes a criança só não tá conseguindo ter um controle emocional dela ali naquele momento. Eu lembro que a Sofia, quando ela tinha por volta de uns 3 anos, ela, quando era algo que deixava ela muito feliz, ela ficava feliz e daqui a pouco ela já estava gritando, porque ela não sabia dosar a emoção dela. Até hoje, às vezes a gente fala quando ela acerta alguma coisa, e aí ela não sabe lidar com aquilo ali. E aí ela reage de uma forma que não é o correto, né? Não é o esperado, na verdade. Então, assim, às vezes a gente acaba julgando, né? Uma criança que está cansada, numa fila de mercado, fazendo uma birra. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é falta de educação, ou então é culpa dos pais. E, na verdade, não, né? Principalmente agora, com essa quantidade de diagnóstico que vem surgindo por aí. É uma coisa, assim, que eu sempre comento, né? Menos julgamento e mais empatia, né? Verdade. Então, antes de você julgar, tenta entender o que é a situação, por que está acontecendo. Enfim, se tu não conhece a realidade, não sabe o que é a questão, por que a criança está fazendo aquilo, né? Porque muitas vezes é mais fácil julgar do que você saber realmente o que está acontecendo, né? É mais fácil julgar do que ajudar, né, na verdade. Exatamente, bem isso mesmo. Infelizmente, a sociedade, né, no geral, é assim. É mais fácil julgar do que ajudar e tentar solucionar ali a questão do momento, né? Verdade. Infelizmente ainda é assim. Pode falar. Não, infelizmente ainda é assim. Infelizmente mesmo. Porque, nossa, as coisas seriam tão diferentes, né? Se as pessoas agissem de forma diferente e procurassem a informação. Acho que, como eu falo em todas as lives aqui, que a informação é o início de tudo, né? Pra gente conseguir chegar em algum lugar em relação à inclusão, acessibilidade, a gente tem que começar com a informação. Exatamente, verdade. Bom, Tuane, nosso tempo já está quase indo, né? O Instagram ele dá 1 hora pra gente. Você, como mãe atípica, o que você gostaria de falar para os pais e mães que estão passando pela mesma situação que vocês passaram, na questão de diagnóstico, de aceitação e tudo mais? Não desista dos seus filhos. Acredite no potencial deles. Usa as habilidades que eles têm a favor do tratamento, né? Eu acho que o principal é isso aí, é você acreditar, né? Tem mãe que acaba sofrendo mais por conta do diagnóstico, né? Eu digo que eu colocava a armadura de ferro e saía para poder buscar, né, os melhores tratamentos para a Sofia.
O recado que eu deixo é esse: acredite no potencial do seu filho, trabalhe com ele em casa também, não deixa só para os terapeutas, né? Trabalha com seu filho em casa, senta no chão, brinca com ele, porque o ganho que a criança tem quando os pais trabalham em casa com a criança é muito grande, muito grande. Eu vejo assim que qualquer criança, né, ela tem essa necessidade de brincar, os pais têm que tirar esse tempo aí para ter esse contato com a criança, para ter essa estimulação. E para criança que tem deficiência, que tem atraso, que tem alguma síndrome, algum transtorno, isso faz muita diferença. Verdade. Bom, Tuane, eu quero te agradecer primeiramente por ter aceitado participar aqui conosco, por compartilhar a sua história, compartilhar a história da Sofia, nos trazer essas reflexões. Quero te parabenizar por você ser essa mãe guerreira, que corre atrás, que não aceita o primeiro diagnóstico, que não aceitou o que disseram a primeira vez, que não se acomodou com quero te parabenizar por isso. Gostei Obrigada. muito de conhecer. E vamos continuar nos falando aí. Quero desejar um ótimo resto de semana aí para vocês. Um abração, um beijão na Sofia. E mais uma vez, muito obrigada por ter participado aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu amei. Amei conversar com você. Que bom que você gostou. Que bom que você aceitou participar conosco, compartilhar aí as suas experiências. E isso ajuda muito outras pessoas, outros pais, outras mães que passam, né, por essas situações e muitas vezes não sabem como agir, não sabem qual o melhor caminho. E eu sempre digo, tem coisas que faz bem, que ajuda o teu filho, mas pode ajudar o filho do outro também. Então a gente tem que compartilhar e passar informação, né? Verdade. Mas então, tá bom, Tuane. Muito obrigada de coração mesmo pela tua participação. Um abraço. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite a todos. Boa noite.